Olá, pessoal! Nessa semana, vocês irão aprender sobre 3 escolas literárias. Nas aulas anteriores, vocês aprenderam sobre humanismo, classicismo e trovadorismo, certo? Dando continuidade nas escolas literárias, hoje vocês irão conhecer quinhentismo, arcadismo e barroco, ok? Quais são as habilidades? Reconhecer as relações internas e externas que estruturam o estilo de época, compreender a literatura como sistema social em que se concretizam valores sociais e humanos atualizáveis e permanentes no patrimônio literário da língua portuguesa. Qual que é o objetivo? Por que eu preciso aprender sobre essas escolas literárias? Por que eu preciso conhecer elas? Que o aluno consiga distinguir as marcas próprias do texto literário e estabelecer relações entre o texto literário e o momento de sua produção, situando aspectos do contexto histórico, social e político. Ok? Quando vocês aprendem sobre uma determinada escola literária, quando vocês veem um assunto, um contexto histórico que aconteceu naquela época, um poema, um texto, vocês irão reconhecer e já estabelecer uma relação que ela pertence àquela determinada escola literária. Então, vocês aprenderam, por exemplo, sobre o trovadorismo. Quando vocês veem uma trova, por exemplo, uma cantiga de amigo, uma cantiga de amor, vocês já fazem essa analogia, essa relação de que essa trova, ela pertence à escola literária trovadorismo, ok? Então, esse é o objetivo, tá bom? Isso, galera, é pedido muito nos vestibulares, né, na prova do Enem. Então, isso é muito importante que vocês consigam distinguir. O que acontecia naquela época do quinhentismo? Qual era o contexto histórico? Como que eram os autores? Como que eram os poemas? Quais eram as características, né? Qual é a característica de cada escola literária para que eu consiga estabelecer essa relação, né? No momento que ela foi produzida, no momento que ela iniciou, o que acontecia naquela época. Então, isso é de suma importância que vocês aprendam, ok? Quinhentismo. Aqui, galera, nós temos o contexto histórico, ou seja, o que acontecia naquela época? Qual era o marco? O que acontecia? O que já estava ocorrendo, né, no mundo, ou aqui mesmo no Brasil, naquela época? Como vocês podem perceber, tem alguns fatos aqui que vocês devem ter visto já mais a fundo na aula de história. Okay? Então, tinha o capitalismo mercantil e as grandes navegações, já estava acontecendo isso. Para dar um resumo para vocês, o capitalismo comercial, ele foi a primeira fase, tá? Foi aí a primeira fase do capitalismo, que começou lá no século 13 e 14, mas só foi ganhando força no início do século XV, com o desenvolvimento da burguesia comercial europeia. E também, galera, graças também às grandes navegações, né, que iniciaram nos séculos XV e XVI, ok? Então, foi de suma importância para o desenvolvimento do capitalismo nesse momento. Nós tínhamos também o Renascimento. Lembra que nós aprendemos lá no humanismo e classicismo, quando começou o Renascimento? Onde eles retomaram temas, ideias, né, que foi usado durante a antiguidade greco-romana. Então, eles abordavam temas do campo, da área do campo da ciência e da filosofia. Ok? Nós tínhamos também naquela época já acontecendo, galera, a ruptura da igreja, ou seja, a reforma e a contra-reforma e Inquisição. Só para lembrar para vocês, a reforma, ela foi um movimento europeu de criação de novas igrejas e credos religiosos, lembram?
que nós aprendemos lá também em Humanismo e Classicismo, quando as pessoas começaram a se voltar contra a igreja, porque na época a igreja católica ela tinha o total poder, e com isso foi se perdendo, né, esse poder. Então a reforma ela foi um movimento europeu da criação de novas igrejas e credos religiosos, ou seja, uma oposição aos dogmas católicos, ok? E o que seria essa contra-reforma? Foi uma resposta, né, da Igreja Católica contra esses movimentos, ok? Ou seja, estavam ameaçando diminuir seus números de fiéis, né, sua influência política, né, sua riqueza. Então eles criaram essa contra-reforma, ok? E por último, a colonização no Brasil, que foi a partir de 1530. Daí, galera, a referência do nome, quinhentismo, porque faz referência ao ano de 1500. Foi considerado o marco inicial, ok? Então, vamos conhecer um pouquinho sobre o quinhentismo. O quinhentismo, ele foi um período da literatura que abrangiu todas as manifestações literárias ocorridas no Brasil durante o século XVI. Foi o momento em que o país estava sendo colonizado pelos portugueses. Durante esse período, galera, a literatura genuinamente brasileira, a qual trazia uma visão do homem brasileiro, ainda não havia sido produzida nessa época, ok? Diz mais a respeito de uma literatura do que ocorreu no Brasil. Fala sobre o país, apresenta um ponto de vista, né, dos viajantes colonizadores, e possuía uma característica informativa e descritiva, ou seja, relatos, né, das viagens que mostravam os objetivos e ambições dos europeus mercantilistas em busca de novas terras e riquezas. Então, inicia-se em 1500, daí a denominação, como eu falei anteriormente. Obra inauguradora. Não houve um livro, né? É claro, para inaugurar o quinhentismo. Toma-se como marco do movimento a Carta de Achamento do Brasil, popularmente conhecida como Carta de Pero Vaz de Caminha. Quem foi Pero Vaz de Caminha? Aqui tem uma fotinho dele. Então, quem foi? Um escrivão, fidalgo português e vereador na cidade portuguesa do Porto. Pedro Vaz de Caminha ficou conhecido como autor da famosa Carta Pero Vaz de Caminha ao rei Dom Manuel I. Esta carta é considerada o primeiro documento escrito sobre o Brasil, que relata o descobrimento das terras do país. Ficou conhecida como sendo o marco inicial da literatura de informação do Brasil. Então, aqui tem uma foto, né, bem antiga, que seria a carta que ele escreveu. Foi o primeiro documento histórico do Brasil, foi a Carta de Pero Vaz de Caminha ao rei de Portugal, e descreve as belezas de Nova Terra e os hábitos e costumes dos que habitavam, né, dos que aqui habitavam. Aí tem uma citação aqui. Esta terra, me parece, tem ao longo do mar, em algumas partes, grandes barreiras, delas vermelhas, delas brancas. E a terra por cima, toda chã e muita cheia de grandes arvoredos. A feição deles é serem pardos, maneira de avermelhados, de bons rostos e bons narizes bem feitos. Andam nus, sem cobertura alguma. Não fazem o menor caso de encobrir ou mostrar suas vergonhas. E nisso tem tanta inocência com que tem em mostrar o rosto. Trecho da Carta de Pero Vaz de Caminha. Como que era conhecida a literatura deste período? De 1500 a 1601? Então, nós tínhamos 3 tipos de literatura nessa época. Era a literatura informativa,
literatura dos viajantes e literatura dos jesuítas. Observação importante: os textos não tinham uma função propriamente literária, pois atendiam finalidades específicas, tanto os padres e religiosos, que aqui aportavam com a finalidade de catequizar os índios, quanto os navegantes, interessados em descrever e explorar a terra recém-achada. Literatura informativa e dos viajantes. Feita pelos viajantes europeus, tinha um aspecto de relatórios com informações sobre nossas terras, destacando-se os recursos minerais, a fauna, a flora e os aspectos pitorescos dos nossos índios. Esses relatórios eram chamados de crônicas de viagem e tinham mais aspecto histórico do que literário. Os textos eram formados por cartas de viagem, tratados descritivos e diários de navegação. Alguns dos textos mais importantes da literatura informativa são Cartas de Achamento do Brasil, 1500, de Pero Vaz de Caminha, Diário de Navegação, 1530, de Pero Lopes de Souza, Tratado da Terra do Brasil, 1576, de Pero de Magalhães Gandavo, Tratado Descritivo do Brasil, 1587, de Gabriel Soares de Souza. Então, galera, o que consistia a literatura de informação? Ela consistia no relato e descrição de tudo o que era encontrado nas novas terras brasileiras, com o objetivo de manter os governantes de Portugal informados sobre os seus domínios, ok? As produções criadas para a literatura de informação atualmente são essenciais para os historiadores entenderem como o Brasil era antes da colonização completa dos portugueses. Beleza? Então vamos lá. Literatura dos jesuítas. Num trecho da Carta de Caminha, o autor solicita ao rei que envie a gente para a terra recém-descoberta. Não deixe logo de vir clérigo para os batizar. Os jesuítas instalados no Brasil eram agentes da Contra-Reforma. Por isso, a atividade principal dos padres era o trabalho de catequese. Durante quase todo o século XVI, a educação foi atribuição exclusiva dos jesuítas. Por essa razão, eles fundaram os primeiros colégios no Brasil. Os jesuítas contribuíram para a destribalização dos indígenas, tentando incutir-lhes uma educação europeia, pondo em primeiro plano a intenção pedagógica e moralizante. Os textos que produziram têm caráter mais didático que artístico. Então, o que foi essa literatura jesuíta? Como o nome já indica, galera, foi criado pelos jesuítas e era voltado principalmente para o trabalho de catequizar os índios durante esse período de colonização do Brasil. Okay? Esse tipo de literatura é considerado a melhor produção literária do período quentismo brasileiro. Só voltando um pouquinho, galera, as principais características do quentismo no Brasil. Okay? Crônicas de viagens, textos descritivos e informativos, destaque para a conquista material e espiritual, utilização de adjetivos, linguagem simples. Principais atividades da literatura jesuíta: produção de poesias devocionais, teatros pedagógicos inspirados em passagens bíblicas, produção de documentos que informavam os governantes europeus o andamento dos trabalhos. O principal autor foi o padre José de Anchieta, que foi conhecido por ser um grande defensor dos índios, sendo contrário ao comportamento agressivo dos colonizadores portugueses. Além do Pero Vaz de Caminha, galera, nós tivemos também mais 3 autores, principais do quentismo. Foi o padre José de Anchieta, padre jesuíta espanhol e um dos fundadores da cidade de São Paulo,
Padre José de Anchieta é também conhecido como o apóstolo do Brasil por ter sido um dos responsáveis por trazer o cristianismo no país. Um dos primeiros autores da literatura brasileira. Escreveu na festa de São Lourenço, 1583, e a arte de gramática da língua mais usada na costa do Brasil, 1595. Pedro de Magalhães Gandavo, cronista, professor, historiador e secretário na Torre do Tombo. Padre Manuel de Nóbrega, sacerdote jesuíta português e líder da primeira missão jesuíta à América. O Padre Manuel de Nóbrega foi de suma importância durante a colonização e catequeses dos indígenas. Ok? Agora, galera, nós iremos conhecer sobre outra escola literária, que é o Barroco, okay? No século XVII. O Barroco, ele se desenvolve no seguinte contexto histórico. Após o processo de reformas religiosas, ocorrido no século XVI, naquele momento a Igreja Católica já havia perdido, né, o seu espaço e poder, mas, mesmo assim, eles ainda continuavam influenciando muito o cenário político, econômico e religioso na Europa. A arte barroca surge nesse contexto e expressa todo o contraste desse período. A espiritualidade e o teocentrismo da Idade Média com o racionalismo e o antropocentrismo do Renascimento. Então, aqui é o contexto histórico. A Igreja Católica, ao longo da Idade Média, firmou um poder tão amplo que não se restringia somente à vida religiosa dos indivíduos. No século XVI, essa mentalidade começa a se desgastar. Reforma vezes contra-reforma, esse conflito fez-se refletir nas artes. E o que ocorria aqui no Brasil? Iniciou-se na Bahia o ciclo da cana-de-açúcar, invasões holandesas. O Brasil é influenciado pelo Barroco, que teve origem em Portugal e Espanha. Então, o que começa a acontecer, galera? Com essas viagens marítimas, desbravamentos de novas terras, novos territórios, começa-se a ocorrer influências de outros países. E essas influências são trazidas para o nosso país, ok? Características. O Barroco, que já transparecia no Renascimento, é uma expressão artística de todos esses conflitos. Conflito entre corpo e alma, o fluir do tempo, tensão, angústia existencial, preocupação com a morte. Então, aqui, galera, era uma linguagem dramática. Eles possuíam um exagero, usavam muito a figura de linguagem, a hipérbole, porque eles tinham uma questão de expressão de exagero, metáforas. Então, essas figuras de linguagem foram usadas por esses autores na época do Barroco, porque eles faziam muito uso do exagero, ok? Era um culto exagerado na obra. A busca da novidade, da surpresa, o gosto da dificuldade, o índio como tema literário, dualismo de ideias. E, galera, o marco inicial aqui no Brasil do Barroco foi o poema épico Prosopopeia, de Bento Teixeira, em 1601. O Barroco brasileiro, ele foi muito influenciado pelo Barroco português. Bom, só que com o tempo foi assumindo as nossas características próprias aqui do nosso país. Okay? A grande produção artística barroca no Brasil ocorreu nas cidades auríferas de Minas Gerais, no chamado século do ouro, século XVIII. Essas cidades eram ricas e possuíam uma intensa vida cultura e artística em pleno desenvolvimento.
O principal representante do barroco mineiro foi o escultor e arquiteto Antônio Francisco de Lisboa, também conhecido como Aleijadinho. Eu acredito que vocês já devem ter ouvido falar ou visto alguma obra do Aleijadinho. Suas obras de forte caráter religioso eram feitas em madeiras e pedra-sabão, os principais materiais usados pelos artistas barroco do Brasil. Podemos citar algumas obras de Aleijadinho: Os 12 Profetas e Os Passos da Paixão, na Igreja de Bom Jesus de Motozinhos, em Congonhas. Okay? Nas artes, então, como eu falei anteriormente, aquela questão do exagero, forte contraste entre claro e escuro, as formas perdem contorno no escuro, figuras em movimento e dramaticidade, ou seja, uma linguagem dramática, com exageros, com metáforas, Estilo na literatura barroca. Então, aqui, galera, tem dois estilos, que é o cultismo com gogorismo, que significa jogo de palavras, uso de figuras de linguagem. Então, esse estilo aqui, galera, esse primeiro estilo, cultismo e gogorismo, ele foi inspirado nos textos do poeta espanhol Luís de Góngora. Esse estilo, ele utiliza uma descrição, termos cultos, ou seja, o preciosismo vocabular, aquele vocabular culto, uma linguagem rebuscada, para que eles possam expressar suas ideias. Além disso, galera, ele valoriza os detalhes e a forma textual. Ok? E aí, entre as figuras de linguagem, hipérbole, sinestesia, antítese, paradoxo e metáfora. Okay? Do outro lado, nós temos o conceptismo ou quevedismo, que são jogo de ideias, usa mais o pensamento. Então, olhem aí as diferenças. Então, esse, galera, foi inspirado na poesia do poeta espanhol Francisco de Quevedo. Bom, e aí o que acontece, galera? Traz uma apresentação de diversas ideias, ou seja, o conceptismo, ele é definido pelo uso de argumentos racionais, ou seja, do pensamento lógico, valorizando sempre o conteúdo textual. O objetivo principal dos escritores conceptistas era de convencer o leitor, além de instruí-lo por meio de diversos argumentos. Em relação ao cultismo, que prezava mais a descrição e o exagero, o conceptismo preferiria a concisão, ou seja, algo mais resumido, com poucas palavras. Então, vocês percebam aí essas diferenças desses dois estilos que ocorriam na época da literatura barroca. Ok? Aqui, galera, nós temos um dos principais autores, Gregório de Matos, obra Boca do Inferno. A sua obra é dividida entre partes, então eu tenho Lírico Amorosa, a Dona Ângela, trecho, Anjo no nome, Angélica na cara. Isso é ser flor e anjo juntamente. Ser angélica, flor e anjo florente. Em quem, se não em vós, se uniformara? Tem a parte religiosa. A Jesus Cristo, nosso Senhor. Pequei, Senhor, mas não porque hei pecado. Pequei, Senhor, mas não porque hei pecado. Da vossa alta clemência me despido, porque quanto mais tenho delinguido, vos tenho a perdoar mais empenhado. Sátrica, epílogos. Que falta nessa cidade? Verdade. Que mais por sua desonra? Honra. Falta mais que lhe se ponha? Vergonha. O demo a viver se ponha, por mais que a fama a exalta. Numa cidade onde falta verdade, honra, vergonha. Temos o padre Antônio Vieira,
principal autor barroco, foi o maior orador, um gênio da língua, efeitos extraordinários, sem exageros e metáforas. Sua obra é inventiva e original. Agora, galera, nós iremos conhecer sobre acadismo ou neoclassicismo, ok? Pode ser que é o mesmo nome, que iniciou-se no século XVIII. Então, o acadismo ele surgiu na Europa, né, no século XVIII. O porquê o nome? Por que arcadismo? O nome dessa escola, galera, ela traz uma referência à Arcádia, morada do deus Pan, região bucólica do Peloponeso, na Grécia, tida como ideal de inspiração poética. Aqui no Brasil, o movimento Arcade torna forma a partir da segunda metade do século XVIII. Então, um momento histórico, galera, lá na Europa, século das luzes, iluminismo. O que foi isso, galera? Foi um acontecimento histórico, né, da Idade Média, que desenvolveu os conceitos sobre a razão e o racionalismo. Um amontoado de ideias sem explicação em que predominava o uso da razão. Ideias opostas aos pensamentos religiosos desenvolvidos pelos representantes religiosos revoltados com a igreja. Então, eles achavam que, com a razão, o povo teria desenvolvimento, teria progressão, se desenvolveriam, ok? Então, tem-se o nome iluminismo. Revolução Francesa. Só para dar uma pincelada, galera, porque são assuntos mais predominantes da disciplina de história mesmo. Mas não tem como vocês podem perceber, não tem como não casar a literatura com história, com artes. Então, vocês podem perceber geografia. Então, se vocês prestarem bem atenção, todas as disciplinas estão ali correlatas e não tem como se separar. Percebam aí que vocês precisam conhecer a história para que vocês entendam a literatura, conhecer a arte e assim sucessivamente, ok? Revolução Francesa. Foi um período de grande agitação política e social na França, que teve um impacto duradouro na história do país e mais amplamente em todo o continente europeu. A monarquia absolutista teve o poder absoluto, isto é, independente de outro órgão, que tinha governado a nação durante séculos, entrou em colapso em apenas 3 anos. Então, o que acontecia aqui, galera? Tinha a monarquia absolutista, ou seja, o que é isso? Era uma teoria política, né, que eles defendiam, que alguém em geral, um monarca, deveria ter o poder absoluto, independente de outro órgão. E isso, galera, com a Revolução Francesa, entrou em colapso, caiu-se isso, ok? Depois, estava ocorrendo também a Revolução Industrial. A Revolução Industrial foi o período de grande desenvolvimento tecnológico, que teve início na Inglaterra a partir da segunda metade do século XVIII, e que se espalhou pelo mundo, causando grandes transformações. A Revolução Industrial garantiu o surgimento da indústria e consolidou o processo de formação do capitalismo. E a independência americana. A independência dos Estados Unidos foi anunciada no dia 4 de julho de 1776. Bom, os ingleses somente reconheceram a independência americana em 1783. Com essa conquista, os Estados Unidos transformaram-se na primeira nação do continente americano a ter sua independência. Então, tudo isso, galera, acontecia na Europa, ok? Na época que iniciou-se o Barroco. Características do Barroco.
Okay? Busca da simplicidade, imitação da natureza, imitação dos clássicos gregos latinos, ou seja, retomou lá ao Renascimento, características do Renascimento, levados pela teoria do bom selvagem, ausência de subjetividade, amor galante. E tem mais outras características também, galera. A valorização da vida bucólica dos elementos da natureza, né? O que seria essa vida bucólica? O bucolismo é o termo utilizado para designar uma espécie de poesia pastoral, que descreve a qualidade ou caráter dos costumes rurais, exaltando as belezas da vida campestre e da natureza. Característica do acadismo. A base material do progresso consubstanciava-se nas cidades. Tá? Crítica à vida dos centros urbanos, uso de apelidos, ideias iluministas, que foi o que eu falei para vocês, a questão da razão. Por isso que não existe subjetividade. Revalorização da cultura clássica. Convencionismo amoroso. O que seria isso, galera? Na poesia Arcade, as situações são artificiais. Não é o próprio poeta quem fala de si e de seus reais sentimentos. Ou seja, o que mais importava ao poeta Arcade era seguir a convenção, fazer poemas de amor como faziam os poetas clássicos, e não expressar os sentimentos. Por isso, a ausência de subjetividade, ok? Idealização do sexo, objetivismo, sátira política, linguagem simples, uso dos verbos decassílabos, sonetos e outras formas clássicas, preso à estética e à forma. Ok? Então, galera, eles criticam a vida dos centros urbanos, ok? Porque eles valorizam mais o quê? A vida campestre, né? Aquela valorização da vida bucólica e dos elementos da natureza. Então, eles criticam a vida dos centros urbanos. Bom? Bocage, né? Um dos autores do arcadismo. Vida cheia de aventura, poesia sátrica, por isso ganhou a fama de boêmio devasso, poeta pornográfico. Duas fases, Arcádia e a pré-romântica. Então, ele pegou ainda ali o pezinho do romantismo, né? O início do romantismo. Características de Bocage: subjetivismo da própria experiência, poesia tensa e pessimista, dramática das angústias humanas, temas negativos, decepção amorosa, abandono das condições arcádicas, imagem pessimista, a noite e tempestade. O amor deixa de ser expresso pelos suaves idílios campestres. A poesia tende a ser confissão de sentimento pessoais. Barroco mineiro. O período é só uma noção. Trata-se de um barroco tardio e eclético. Novas técnicas pela Artesão. Aleijadinho. Características do acadismo no Brasil. Delimita a publicação das obras poéticas de Cláudio Manuel da Costa e o início do romantismo. Imita os modelos europeus, fala da história da colonização, quebra a rigidez da convenção arcádia e pronuncia-se um nacionalismo romântico. Okay? Aí, galera, é o romantismo. Essa escola literária, vocês irão conhecer ela no segundo ano do ensino médio. Ok? Poesia lírica. Cláudio Manuel da Costa, iniciador do neoclassicismo, é um poeta de transição. Obras poéticas, sonetos e écolas. Thomas Antônio Gonzaga. Embora português, viveu no Brasil parte de sua infância. Com 40 anos, se apaixona por uma adolescente de 17 anos.
Depois foi preso acusado de participar da Inconfidência Mineira. Poesia épica. Os poemas mais importantes: O Uruguai e Caramuru. São importantes pelas inovações que trazem para o neoclassicismo. Temas de nossa história colonial. A descrição da natureza tropical. Indígena como herói. Prenuncia o nacionalismo romântico do século XIX.